Queridas irmãs, queridos irmãos do Ideal Espírita, a paz do Divino Mestre Senhor Jesus nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre. Eu agradeço o convite para a palestra no Centro Espírita Amor e Caridade nesse mês de aniversário. Eu parabenizo a todos os trabalhadores e me recordo de um trabalhador que eu conheci, nosso irmão João Pedrosa, e gostaria de dizer que é uma honra, é um prazer, e a gente fica feliz de ver uma casa já quase centenária continuar com as suas portas abertas. Então é necessário muita dedicação, é necessário empenho e muita seriedade para manter-se um trabalho em continuidade perseverante. Então que Jesus, os trabalhadores espirituais desta casa possam fortalecê-los cada vez mais, para que ainda por muitos e muitos anos essa casa possa estar acolhendo aos irmãos que necessitam, né, tanto quanto nós necessitamos. Então, que Jesus fortaleça-os hoje e sempre. Eu gostaria de falar do tema que nos foi proposto, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas antes de entrarmos no tema propriamente dito, gostaria de lembrar, de saber, né, em que circunstância aconteceu essa frase de Jesus. Por que ele disse isso? Né? Então, às vezes a gente vê uma frase e não tem a noção clara do que aconteceu. Então, a gente vai retroceder um tempo antes, quando Jesus tinha grandes embates já na sua segundo ano, já findando o segundo ano de pregação, muitos embates com os doutores da lei, com o Sinédrio, e pela ocasião da festa dos tabernáculos, né, capítulo 7, de 3 a 10, a gente tem essa colocação da festa. O que era a festa dos tabernáculos? Era também conhecida como a festa das tendas ou da ceifa. Por quê? Porque era uma das 3 grandes festas de peregrinação dos judeus. Então, por essa época, os judeus, homens, tinham que peregrinar de toda a Judéia para Jerusalém, para o Templo de Salomão. E lá eles montavam tendas em todos os locais abertos, nas ruas, no pátio do Sinédrio, nas telhados das casas, né? Lá no templo enchia-se de tendas e eles ficavam ali aqueles dias de peregrinação, de celebração. Né? E por essa época, Jesus tem um diálogo com os seus irmãos, em que os irmãos dizem para ele, que os irmãos a gente sabe que não gostavam muito de Jesus, e dizem para ele que ele tinha que ir para a festa, que ele tinha que se mostrar ao mundo, que ele fazia aquelas coisas, era para se mostrar. Né? E Jesus não andava lá porque ele sabia que os judeus queriam matá-lo já estavam, né, ameaçando a sua vida. E ele não falou que não ia, falou para os irmãos, eu não subo a essa festa. E ele diz assim, o vosso tempo está sempre pronto, o meu tempo ainda não chegou, então eu não subo a essa festa. No entanto, depois, no dia que os irmãos subiram para a festa em Jerusalém, ele também subiu e foi em oculto, ou seja, ele foi escondido, chegou lá e já a meio da festa, Jesus sobe ao templo e começa a pregar ali. Ele começa a pregar ali e tem grandes embates com os doutores da lei, com esse diálogo dele com os irmãos está no capítulo 7, de 3 a 10, né, essa festa do tabernáculo.
E esse diálogo no templo com os judeus, os doutores, os sacerdotes que o pressionavam, né? Está também no capítulo 7, de 15 a 53, onde ele fala muitas coisas. Ele fala de onde ele vem, quem o enviou, que ele era filho de Deus, que Deus que o enviou, que o ensino não era dele, que o ensino era daquele de que o tinha enviado. Isso os judeus não gostavam. Diziam que ele blasfemavam e várias vezes queriam apedrejá-lo ou conduzi-lo para a morte, né? E depois desse diálogo de Jesus no Sinédrio com os doutores da lei, ele tem muitos embates com eles o pressionam muito e no final eles querem apedrejá-lo. E ele sai então do templo e sobe, ele sobe para o Monte das Oliveiras para meditar, para orar e fica no Monte das Oliveiras até de madrugada. De madrugada ele desce e retorna para o templo, né? Ele retorna para o templo, isso é em João capítulo 8, versículo 1, né? Tudo isso está em João. Ele volta para o templo de madrugada e ele ensinando no meio do templo lá, né? A festa rolando. E aí é nesse momento que os judeus encaminham a mulher adúltera para o julgamento de Jesus, justamente para tentá-lo, para pressioná-lo, né, contra a lei mosaica. E aí apresentam a mulher, que a gente conhece a história, e eles vão, né, pergunta para Jesus, né, que Moisés mandava apedrejar, que a mulher tinha sido pega em flagrante adultério. O que ele dizia? Jesus estava escrevendo com o dedo no chão, ele se levanta e diz para eles assim: aquele que tiver sem pecados, que lhe atire a primeira pedra. E baixou, continua escrevendo. E aí foram, como a gente sabe da história, saindo um por um, começando lá dos mais velhos até os mais novos. E ele se levanta e pergunta para a mulher: onde estão? Ninguém te acusou? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno, mas vai e a partir de agora não peques mais, para que não te aconteça coisa pior, né? Está em João 8:2, e ele, de 3 a 11, ele tem esse diálogo, né, com os judeus, falando da mulher adúltera. E aí Jesus continua ensinando e também pressionando os judeus, os doutores da lei, João 8:12 a 58, e novamente vários embates, Jesus falando da onde que ele veio, que eles não conheciam, né, que não sabiam e que tinham visto, e eles perguntavam sobre Deus, né? E Jesus vai orientando-os, mas eles não aceitam. Novamente eles tentam, né? Os judeus dispensam servidores lá, da segurança do templo, para prendê-lo. Jesus então se oculta novamente e sai, não permitindo que eles o pegassem para prendê-lo, né? E ele vai de novo e volta para o templo novamente, né? Ele volta para o templo novamente e aí se apresenta a ele o cego de nascença. E a gente conhece também essa passagem que os discípulos perguntam para ele: Senhor, esse cego, foi ele que pecou ou foram os pais para que ele tenha nascido, né, com esse sofrimento? E Jesus fala: nem ele nem os pais, mas para a glória de Deus, para que lhe aconteça seja para a glória de Deus. E o cura, né, fazendo aquela lama, cospe no chão, faz a lama e cura o cego. O cego fica feliz e aí as pessoas começam a comentar: mas esse é aquele, né? É Jesus, ele é realmente o profeta, ele é o Cristo, e começam a falar todas aquelas coisas sobre Jesus. E o Sinédrio fica sabendo e pega o cidadão para questionar ele: quem te fez isso? Quem? Ele falou: foi aquele homem chamado Jesus.
E aí eles começam a falar que Jesus não era, que Jesus não era um profeta, que Jesus não podia, porque era sábado, era um dia de sábado, que Jesus curou, né? E aí começa aquele embate, pressionam ele, pressionam o homem, e o homem diz que foi Jesus. Uma coisa ele sabia, que ele era cego. Se ele era bom, se ele era ruim, se ele era profeta ou não era profeta, ele não sabia. Né? Se ele veio de Deus ou não veio de Deus, mas que ele sabia de uma coisa, que ele era cego. E agora via. Era um fato. Eu estou vendo, eu era cego, agora eu estou vendo. E aí pega os pais do coisa para pressionar também os pais, para negar Jesus, e os pais, sabendo que os judeus, que os doutores da lei não gostavam que falasse de Jesus, que pregasse o que ele ensinava, eles não falam, né? Ah, ele é adulto já, ué, ele tem idade, né? Ele já é grande. Pergunta a ele. E ele responde, mas o que vocês querem saber? E vocês querem também ser discípulo dele? E faz aquela pressão sobre eles e eles expulsam o cidadão, né, que era cego e que estava enxergando. E Jesus então começa a falar com eles sobre isso, novamente orientando, eu vim da parte de Deus, o meu ensino não é meu, né? João 8:59. Depois, Jesus, então, lá no Sinédrio, pressiona os doutores da lei e eles pressionam Jesus. E aí, em João 10 é que ele fala essa frase, onde ele diz: o ladrão não entra pela porta, entra pela janela, né? E não é verdadeiro. E eles vêm para matar, destruir, né? E roubar. Eu, porém, venho para que tenham vida e a tenham em abundância. É nessa 10:10 que Jesus fala isso, né? Por quê? Por causa desse contexto, que eles não acreditavam que Jesus era um enviado de Deus, que Jesus era o que as Escrituras falavam dele. Né? Eles não aceitavam, o Sinédrio, os judeus não aceitavam. E alguns judeus, mesmo no tempo, passaram a acreditar nele, outros não. Até que Nicodemos, né, intercede, né, sobre ele, por ele, dizendo que quando a nossa lei permitiu julgar alguém sem ter ouvido a pessoa falar, ou seja, nós não ouvimos Jesus a falar, como nós vamos condená-lo? Porque Jesus já tinha estado com Nicodemos. Nicodemos, então, tenta ajudar Jesus ali. Então Jesus profere essa questão de que ele veio para que a gente tenha vida. E que vida Jesus estava se referindo? Porque a vida material, nós sabemos que é temporária, ela é passageira, né? Ela vai passar. Todos nós encarnamos e desencarnamos. Né? Muitos vivem muito tempo, outros vivem mais ou menos, outros vivem pouco, mas todos iremos desencarnar, porque o mundo verdadeiro é um mundo espiritual, não é um mundo material qual nós estamos. Nós estamos no mundo material, não somos do mundo material. Né? Então, essa vida em abundância tem dois aspectos. Primeiro é a vida mesmo de viver, né? Sem morrer. Né? É a vida espiritual que Jesus está se referindo. E a vida também em abundância, nós podemos ver que é a vida vivendo as verdades do Evangelho, na transformação íntima de cada um de nós. Então, essa é a grande verdade que Jesus vem trazer. A vida futura, uma vida constante, uma vida em que nós somos seres imortais e viveremos lá, né, com abundância. Né? E também podemos viver, tanto no mundo espiritual quanto material, em abundância de transformação, em abundância de vida digna, honrosa, realizando
as propostas do Evangelho de Jesus em nós. E aí nós teremos, né, vamos adquirindo com essas transformações essa vida em abundância, que é a nossa vida espiritual, que será constante, que será imorredora quando nós atingirmos o patamar de não precisarmos mais reencarnar, né? Não precisarmos mais ser obrigados a encarnar, a reencarnar quantas vezes precisarmos para a nossa transformação, porque nós vamos adquirir esse patamar de evolução. Então essa é a vida em abundância que Jesus nos traz. E o povo não entendia de que vida era essa, que vida futura era essa. Principalmente o povo do Sinédrio, os doutores, né, os fariseus, que eram muito interessados em bens materiais, né, os outros doutores da lei eram interessados no poder, e aí não conseguiam entender. Não conseguiam entender o que proposta Jesus trazia dessa vida abundante. É viver com Ele. É viver com Ele no coração, para que Ele esteja em nós. Nós precisamos estar nele. Então, a ideia cristã, né, que o cristianismo é uma ideia de vida, tanto quanto o espiritismo, de como se viver, de como realizar a nossa evolução, é uma proposta, né, é uma ideia que propõe a nossa transformação. De que maneira nós vamos vivenciar a vida encarnados para que a gente minimize o quanto possível a necessidade das nossas reencarnações no mundo material. Então, essa é a vida em abundância no contexto do Cristo, da sua ideia, dos seus ensinamentos. E a gente pode ver isso em todo o Evangelho, mas principalmente no Sermão do Monte. No Sermão do Monte, Jesus nos dá orientações de vivência, nos dá orientações de relacionamento interpessoal, de que maneira nós vamos ir alcançando essa evolução, essa nossa transformação, para que a gente tenha vida e a tenha em abundância, que vai ser quando nós não precisarmos mais, na realidade, reencarnar. E para que a gente alcance isso, precisamos viver em plenitude a ideia cristã, que é o que o Espiritismo também nos propõe. Viver a ideia cristã na nossa vida mental, sentimental e de relação. Então, é por isso que nós precisamos entender Jesus. E a doutrina espírita é clara nisso, nos trazendo, né, essa consciência das verdades que Jesus nos trouxe, nos esclarecendo aquilo que a gente ainda não entendia. E por aí nós vamos vendo que precisamos ainda trabalhar muito, mas que nós vamos conseguir, porque Jesus está conosco. Jesus está conosco. Nós é que precisamos nos colocar nele através da nossa conduta diária, né? Social, de relação externa. Mas para isso nós precisamos conseguir transformar o interno, porque a coisa não acontece de fora para dentro, mas a gente interioriza a ideia cristã e coloca-a para fora através das nossas atitudes externas, do dia a dia, da nossa vida de relação. E aí Emmanuel traz para nós uma página que está no Caminho, Verdade e Vida, na lição 166, quando todos quiserem, né, poderão ir lá buscar, meditar sobre ela. A página chama-se Posses Definitivas. Posses Definitivas. E aí tem essa frase de Jesus no Evangelho de João: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E Emmanuel começa a nos dizer assim, ó:
Se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída. Então, essa vida em abundância vai depender da aquisição desses bens definitivos: amor, fraternidade, né? Dignidade, honra, fraternidade, caridade. É isso que são posses definitivas, porque a vida material, ela é passageira. O que possuímos é passageiro. E nós não levamos nem em conta, muitas das vezes, a gente está tão acostumado a ver que a gente trabalha, que a gente ganha, que a gente é dono das coisas que a gente possui, que a gente não percebe que nós não somos donos. Nós somos mordomos. Ou seja, administradores. E aí Jesus nos fala, dá conta da sua administração. Não, vamos ter que dar conta dessas mordomias, ou seja, do ato de mordomia, que é a administração daquilo que a gente recebe por empréstimo, teremos que devolver. O que estamos fazendo com isso? E aí eu lembro a passagem do homem do campo, né, que plantou tanto, tinha tanta coisa, que o celeiro dele não ia caber. Não ia caber. E ele tinha tanto que ele preferiu derrubar aqueles celeiros que já estavam prontos, que ele podia aumentar, mas ele preferiu derrubar para fazer outros maiores. Então isso significa o quê? Significa essa nossa vaidade de possuir. Então a gente tem poder, a gente pode, a gente joga fora aquilo que a gente já tem para fazer coisas mais opulentas. Então representa isso, esse apego nosso a essas coisas. E aí ele derrubou e falou, eu tenho agora, eu produzi tanto, e eu tenho agora para viver a minha vida toda tranquilo. Eu falo para minha alma, né? Arregala, vive, goza, aproveita bastante, porque você não precisa mais trabalhar, tem tudo. Né? E aí Jesus fala assim, insensato que é. O que adianta possuir o mundo e perder a alma? Olha só, o que adianta possuir tudo sobre o mundo material, mas perder a alma? Hoje mesmo pedirão a sua alma. Para quem será isso tudo? A gente fala assim, para os meus descendentes. E a gente fala que é para os descendentes. Só depois que a gente morre. Né? A gente não tem a coragem de agir como pai do filho pródigo. Se o filho da gente pedir, pai, eu quero minha herança, duvido que a gente dá. Duvido. Depois que eu morrer, pode fazer o que quiser. E muitos nem depois que morre deixa, né? Porque fica lá perturbando. Mas a gente age assim. Então nós somos apegados ainda a essas coisas materiais. E isso são posses definitivas? Não. São posses passageiras por empréstimo. Nós temos que nos conscientizar que isso é empréstimo de Jesus. Que Deus e Jesus é dono disso tudo aqui. Aí por isso que Jesus falou, a gente vai ter que dar conta da administração. Administração das posses, administração da nossa conduta. Tudo isso vai ter que dar conta do que a gente pensa, do que a gente faz, do que a gente age. Então é preciso a gente ir amadurecendo espiritualmente, para a gente ir adquirindo forças para ir mudando internamente. Né? E Emmanuel continua a dizer para nós assim, em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores da vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. Então, quando nós conseguirmos alicerçar em nós, na nossa intimidade, a nossa conduta ilibada, cristã, em essência, aí nós teremos uma vida transbordante de luz, amor e eternidade. Eternidade. Ou seja, nós vamos adquirir a vida em abundância no mundo espiritual, ao qual nós não vamos mais ter a necessidade de voltar ao mundo material. Podemos até voltar por missão, trabalhar, mas não por obrigação, porque eu devo. Então é isso, né?
repleta de luz, amor e eternidade. Em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amealhados em nosso próprio espírito, em nós. Esses bens, né, que são o que a gente já falou: amor, caridade, fraternidade, paciência, perdão, conseguir fazer aos outros somente aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Esses são esses bens definitivos, amealhar, juntar em nós, porque quanto mais a gente tem esses bens, mais nós teremos, né? A quem mais for, quem tem vai ser dado mais, quem não tem e parece ter vai ser tirado até o que parece ter. Então, amealhar, juntar em nós, na nossa intimidade, esses bens definitivos, que são os bens imorredouros do Espírito. Essa é a nossa fortuna. Esses é que nós devemos amealhar. E muitas das vezes a gente fica muito preocupado com a subsistência material. Não está errado, não é isso. Não está errado a gente lutar por uma vida saudável no mundo material. Nosso corpo precisa de alimentar, de vestir, de morar. Não é isso que Jesus está falando. Mas, no exemplo do homem do campo rico, isso representa o quê? O apego que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida. Da educação que a gente recebe, que nos força a isso. Quanto a gente força, às vezes, nossos filhos: você tem que ser bom, você tem que ser o melhor, o mundo é difícil, você tem que ganhar a vida, você tem que ser o melhor de todo mundo. A gente vai falando isso, e isso vai ficando em nós. E aí nós criamos esse atavismo de amealhar, de juntar, de trabalhar cada vez mais, de ter. E sermos espíritos melhores vai ficando de lado, vai ficando para trás. Mas não é isso. Esses não são os bens definitivos. Os bens materiais não são os bens definitivos. Os bens definitivos é aquele que a gente não perde. Nem Deus vai tirar de nós, vai dar mais. Porque quanto mais temos, mais possuiremos. Né? Então, é preciso a gente amadurecer espiritualmente para ir entendendo isso. Nós queremos ser como o homem da parábola, que vai aprisionado àquelas coisas, né? Para não ter o que fazer, para não precisar trabalhar mais. Né? Então não são esses bens que a gente precisa procurar nos excessos que nós vamos procurando, né, como ser humano. Então, o que acontece? Quanto mais nós voltamos a nossa atenção para o mundo material, menos nós voltamos a atenção para o mundo espiritual. Então, quanto mais eu luto por possuir, menos eu trabalho para possuir coisas materiais. Eu não tenho tempo de trabalhar, de meditar, de modificar a minha intimidade para possuir essa posse definitiva que ninguém vai nos tirar. Porque é um contratempo. Né? Se a gente se dedica a uma coisa, a gente não vai se dedicar a outra. E é isso que Jesus está nos alertando quando ele fala dessa vida em abundância. Que a vida material não é abundante, ela vai ser, né, rápida. Né? Emmanuel continua para nós, meus irmãos. No jogo de forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. Então, no jogo das coisas materiais, nós não vamos ter iluminação. Nós vamos ter ciência, nós vamos adquirir conhecimento. Mas esse conhecimento nos ilumina? Que é diferente. Possuir conhecimento e iluminar a mente através do coração, através da conquista dessas posses definitivas, desses bens que não perderemos jamais, não perderemos jamais.
E aí a gente não consegue iluminação necessária, iluminação interior. Nós vamos possuir, nós vamos nos projetar no mundo material, no mundo dos negócios, no mundo, né, do trabalho, das finanças, do poder, e nos esquecemos de adquirir aquilo que a gente possa levar para a vida definitiva, que é a vida espiritual. Maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois dela. Então, Emmanuel está se referindo à idade nossa, física. Maravilhosa é essa primavera, a juventude, a força, né? Mas o inverno virá depois, quer dizer, a velhice, o cansaço. E muitas das vezes a gente se esgota tanto em possuir coisas externas que depois a gente não tem ânimo de lutar pelas coisas internas. A gente já está cansado, esgotado. Então é preciso meditar, né, sobre essa condição, porque a velhice poderá chegar. E às vezes não, desencarnamos antes. A mocidade do corpo é fase de embriagantes prazeres. No entanto, a velhice não tardará. Então é uma orientação para a nossa juventude, para os nossos jovens, né? Pensar nisso. A juventude passará, a idade madura vai chegar e a velhice também. E aí, o que ele quer dizer com isso? Que passa, que a vida pode ser, a gente é forte, a beça quando jovem, luta e tem um ânimo para fazer tudo, mas o cansaço e a velhice chegarão para nós se nós vivermos até lá. E nós vamos quedando esse nosso ânimo da juventude. O vaso físico mais íntegro e harmonioso experimentará um dia a enfermidade e a morte, ou a morte. E não é? Todos nós não vamos desencarnar? Mesmo que vivamos 90, 100 anos, iremos desencarnar, porque o corpo é perecível, é matéria. Nós vamos ter que deixá-lo, até isso nós vamos ter que deixar. Né? E aí o que adianta a gente possuir? Muito. Se nós conseguíssemos nos equilibrar dentro do necessário, né, de uma vida realmente que possa nos permitir uma certa tranquilidade, mas sem os excessos. Sem excessos. Porque o excesso é que vai nos aprisionando. O excesso é que vai nos aprisionando. E continua Emmanuel a nos esclarecer nessa frase de Jesus. Toda manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente. Tudo se transforma. Tudo passa. Né? As coisas vão se sucedendo. Tudo vai passando. Né? E aí a gente vai tendo transformações. E nós também vamos transformando. É imprescindível construir o castelo interior, de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. E aí, campos mais altos da vida? Essa vida com Jesus. O que é que nós queremos? Viver no lodo da terra ou alçar voos sublimes da alma imortal junto a Jesus? É uma escolha também. É uma escolha que podemos fazer. Se formos prudentes, nós vamos erguer esse castelo na rocha. E o que é a rocha? As verdades espirituais. Essa é a rocha que nós devemos construir, esse castelo que Emmanuel fala aqui. E que Jesus fala no ensinamento dele, né? Que o homem prudente constrói a sua casa na rocha, não na areia, onde a chuva, o vento vai vir açoitar e vai derrubar. Na rocha não, ela é firme. Pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir o que for, que ela estará firme. Então, quando a gente alicerça a nossa vida na vida espiritual, dar valor à vida espiritual, diminuindo os valores passageiros da vida material, nós vamos alicerçar a nossa construção íntima, esse castelo interior.
aonde a gente vai viver em abundância. Vida em abundância, como Jesus prometeu. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Naquele tempo não compreenderam, mas hoje a gente já tem condição de compreender o que é essa vida em abundância. Né? Então a gente precisa construir esse nosso castelo dentro de nós, para que a gente tenha paz, para que a gente adquira sabedoria. Né? Encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis. Então Jesus veio na Terra não para nos trazer bens, conquistas do mundo, mas conquistas pessoais, íntimas, espirituais. Então a sua presença sublime, né, foi para que nós tenhamos verdadeira felicidade, e não as felicidades efêmeras, que são passageiras, as posses, as facilidades. Né? Possuímos essas riquezas imperecíveis, quer dizer, que o ladrão não rouba, que a traça não corrói, que a ferrugem não destrói. Né? Não para que nos cerquemos de favores externos. Né? Não para que nos cerquemos de pajens, de pessoas que nos facilitam a vida, de bajulações, né? Então, desses favores externos. E sim, para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Então, a gente tem que concentrar em nós essas posses definitivas. Sejamos portadores da vida imortal. Então, portar a vida imortal em nós. A nossa construção, meus irmãos, é hoje. Nós estamos aqui encarnados hoje, aprendendo com Jesus hoje. Hoje. Né? Então a gente tem que ser portador dessa vida imortal, quer dizer, portar, conquistá-la, essa vida imortal. Encerrando, Emmanuel nos diz o seguinte: não nos visitou o Cristo como doador de benefícios vulgares. Então, Emmanuel está falando para a gente aqui não ficar pedindo a Jesus coisas comuns. Jesus não falou para a gente? Deus sabe o que precisa. Não precisa pedir, porque antes de você pedir, ele já sabe o que necessita. O problema é que a gente não pede o que necessita, a gente pede esses favores, a gente pede coisas, né? Desejos imprudentes. A gente não pede coisa séria, a gente não pede, por exemplo, Senhor, eu quero mudar, eu não quero ser mais dessa maneira. Eu não quero mais, mas eu não tenho força. Então me dê as forças que eu preciso, me ajude. A gente não pede isso. A gente tem um doente, a gente pede para que o outro viva. A gente está na dificuldade financeira, a gente, em vez de confiar em Jesus, em Deus, a gente começa a desesperar e começa a procurar, às vezes, fazer até coisas que não se deve, às vezes. Né? Então a gente precisa não buscar esses benefícios vulgares em Jesus. Jesus não veio para isso. Jesus veio para quê? Veio para ligar-nos à lâmpada do coração, à usina do amor de Deus. Ou seja, qual é o fio condutor que vai ligar o nosso coração a Deus? Amor. A conquista do amor. Entra perdão, caridade, paz interior. Tudo isso vai ligar essa lâmpada do coração para acender direto na usina de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Então, para isso, Jesus veio à Terra. E o que Emmanuel diz, a gente lendo os evangelhos de Jesus, a gente confirma qual era a função de Jesus, para que ele veio até a Terra, para que ele se direcionou à humanidade. Desceu de patamares inimagináveis para a nossa mente ainda pobre,
para o nosso entendimento, por amor à humanidade terrestre inteira, porque Ele nos governa, Ele é aquele Espírito que é responsável por toda a nossa humanidade nesse planeta. E Ele, por amor, no momento propício, quando Ele prometeu, Ele veio, né? Encarnou entre nós, sofreu o que sofreu, nos ensinou um caminho pavimentado de paz e luz, através dos seus ensinamentos, através das suas orientações, das suas ideias, né? De ensinamento, para que nós tivéssemos a possibilidade de alcançar a vida imortal, essa vida em abundância que é a nossa vida espiritual. Morrer, nós não vamos. Nós não vamos desaparecer como espíritos, jamais. Mas de que maneira viveremos no mundo espiritual? O que a nossa conduta hoje vai dar de consequências na nossa vida futura? É isso que Jesus veio fazer com que nós pensemos. Então é preciso nós adquirirmos essas posses definitivas. Trabalhar por nós, não estaremos trabalhando por ninguém, nós estamos trabalhando para nós mesmos, para a nossa felicidade, para o nosso crescimento espiritual. E Ele veio dar esse caminho. Ele veio nos dar as ferramentas que nós precisávamos, que nós não conhecíamos, né? E quais são essas ferramentas? Ama o próximo como a ti mesmo. Perdoa 70 vezes 7 vezes. Faça aos outros somente aquilo que gostaria que te fizesse. Ama incondicionalmente. E num dos últimos ensinamentos que Ele dá aos discípulos, que serve para todos nós: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então aí já é um passo a mais nesse amor. Precisamos aprender a amar-nos como Jesus nos ama. Então é um trabalho a ser construído que pertence a cada um de nós. É individual e intransferível. Não adianta que nós não vamos receber do mundo espiritual e de Deus, por mágica, deixaremos de ser um ser cheio de ainda dificuldades e virar espíritos puros de uma hora para outra como mágica. Isso é uma construção e que Jesus sabia disso. Por isso Ele veio para dizer como que a gente tinha que fazer. Então Ele já disse como, nós não precisamos mais ficar procurando como. Ele já deu essas respostas para nós. Como nós vamos alcançar isso? Agindo dessa maneira como Ele nos orientou. Então, meus irmãos, fica para nós, nesse aniversário bendito dessa casa, essas reflexões de Jesus e que Emmanuel nos abre mais o nosso entendimento para entender Jesus. Ficam essas reflexões para que a gente possa colocar dentro. E como exercício, nós poderíamos fazer o que Santo Agostinho fazia. Ao findar do dia, eu buscava meditar no meu dia para ver se eu tinha agido bem ou tinha agido mal. Então, o autoconhecimento é algo imprescindível para que nós possamos alcançar essa transformação que necessitamos para possuir essas posses definitivas. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe a todos. Que os amigos espirituais possam estender as suas mãos luminosas sobre esta casa, sobre seus trabalhadores,
dando-lhes força para perseverar na tarefa com Jesus. Oremos, meus irmãos, em nome de Deus. Senhor, aqui nos encontramos de mãos vazias ainda, mas desejosos, Mestre querido, de te seguir. Sabemos das nossas deficiências, mas confiantes em ti, sabemos também que poderemos alcançar essa vida imortal, essa vida em abundância que o Senhor nos oferece até hoje. Permita, Divino Mestre, seus trabalhadores de luz estarem conosco a todo momento, aos nossos mentores, a nos ajudar a fortalecer para vencermos o homem velho que habita em nós ainda milenar e deixar nascer o homem novo do Evangelho, para que possamos realmente alcançar a felicidade da qual todos, indistintamente, fomos criados pelo Pai. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade bendita de nos reunirmos em teu santo nome. Tu disseste que onde houvesse 2 ou mais reunidos em teu nome, ali tu estaria. E sabemos que está conosco, que esteve conosco durante esse pequeno tempo em que meditamos, que refletimos sobre os seus pensamentos sublimes. Obrigado, Jesus, por estar conosco, por vir até nós há 2000 anos trazer essas informações, nos auxiliando a caminhar em direção ao teu coração com mais rapidez. A tua paz nos envolva a todos. Envolva, Senhor, os trabalhadores do Centro Espírita Amor e Caridade, encarnados e desencarnados, para que eles não esmoreçam diante da tarefa de manter essa casa com portas abertas para te servir. Obrigado que, em teu nome, em nome desses mensageiros de luz e, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, possamos encerrar essa nossa pequena fala, agradecidos, Senhor, pelas tuas bênçãos. Obrigado, Jesus. Muita paz, meus irmãos, que Jesus nos fortaleça hoje e sempre, em nome de Deus. Graças a Deus.